Seja bem-vindo, torcedor do Timão. Antes de mais nada, se você não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para saber de todas as novidades do nosso time. Veja 12 momentos marcantes na história do time do povo, confira. Às 20h30 do dia 1º de setembro, à luz de um lampião, na esquina das ruas José Paulino e Cônego Martins, no bairro do Bom Retiro, o grupo de operários formado por Anselmo Correia, Antônio Pereira, Carlos Silva, Joaquim Ambrósio e Rafael Perrone fundaram o Esporte Clube Corinthians Paulista. O primeiro jogo aconteceu 9 dias após a fundação. O Corinthians disputou o seu primeiro jogo oficial, contra a União da Lapa, e foi derrotado por 1-0. A escalação do Timão na histórica partida contava com Valente, Perrone e Atílio, Lepre, Alfredo e Police, João de Silva, Jorge Campbell, Luiz Fabi, César Nunes e Joaquim Ambrósio. 13 dias após a sua fundação, o Corinthians voltou a entrar em campo e conquistou sua primeira vitória, por 2-0, sobre o Estrela Polar. A partida também marcou os primeiros gols anotados pelo Timão em sua história. No jogo realizado no Campo do Lenheiro, na antiga Rua dos Imigrantes no Bom Retiro, o centroavante italiano Luiz Fabi abriu o placar, e o meia Jorge Campbell sacramentou o triunfo. Com 10 vitórias em 10 jogos disputados, o Corinthians marcou 37 gols e venceu o Campeonato Paulista de 1914 com uma rodada de antecedência, goleando o Campos Elíseos por 4-0, no Parque Antártica. O título do Paulistão de 1997 foi emblemático e muito festejado pela torcida corintiana, pois marcou o fim do maior jejum sem taças do Corinthians, que durava 22 anos, 8 meses e 7 dias. Basílio marcou o gol do título corintiano contra a Ponte Preta. O primeiro jogo da final entre as equipes marcou o maior público da história do Morumbi, em 146.072 pessoas. A democracia corintiana foi um movimento histórico no futebol brasileiro, ocorrido no início da década de 1980, que teve a luta pelo fim da ditadura militar no Brasil como uma das principais bandeiras. Sócrates, Vladimir, Casagrande, Zenon e outros ex-atletas do Timão participaram da campanha pela volta do direito ao voto para presidente. Neste período, o Timão passou a ser gerido de forma única e revolucionária, e conquistou os títulos do Paulistão de 1982 e 1983. Na final de 83, contra o São Paulo, no Morumbi, os jogadores corintianos entraram em campo com a seguinte faixa: em ganhar ou perder, mas sempre com democracia. Torcedor, deixe seu like para ajudar o canal. Assim você me motiva a continuar sempre trazendo as últimas notícias do Timão para você. Seguindo. Comandado pelo lendário técnico Zé Maria, o Corinthians conquistou o seu primeiro título brasileiro em 1990, após derrotar o rival São Paulo na final. Mais de 100 mil pessoas foram ao Morumbi e viram Neto marcar o gol do título corintiano. No dia 14 de janeiro de 2000, o Corinthians escreveu um dos capítulos mais importantes de sua história ao ser campeão mundial pela primeira vez. Após passar pelo Real Madrid na fase de grupos, o Timão venceu o Vasco nos pênaltis, por 4-3, após empate sem gols no tempo normal, para conquistar o título do Mundial de Clubes da FIFA pela primeira vez. O Maracanã foi tomado por corintianos, e a conquista ficou marcada como a segunda invasão corintiana ao Rio de Janeiro. O time titular na decisão foi Indida, Índio, Adilson, Fábio Luciano e Kleber, Vampeta, Rincon, Marcelinho e Ricardinho, Edilson e Luizão. A história também é feita de momentos difíceis, e em 2007 o Corinthians foi rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro ao terminar a série na 17ª posição, com 44 pontos. Porém, a torcida abraçou ainda mais o clube, que fez de um dos seus piores episódios o combustível para anos brilhantes na sequência. Após campanhas frustradas e anos sendo zoado pelos rivais, o Corinthians finalmente sentiu o gosto da glória eterna. Em uma campanha invicta e memorável na Libertadores, a equipe treinada por Tite conquistou o primeiro título da Libertadores na história do clube, em uma final épica contra um dos maiores e mais temidos times sul-americanos, o Boca Juniors. Para encerrar um dos anos de maior glória da história do clube, o Corinthians foi até o Japão e conseguiu o que muitos achavam impossível, na conquista do Mundial de Clubes. A final contra o Chelsea rendeu momentos inesquecíveis ao torcedor corintiano, e imortalizou Cássio e Guerreiro na história do Timão, que superou a equipe inglesa por 1-0 e o Timão faturou o seu segundo título de Mundial de Clubes. Em 2014, foi inaugurada a Arena Corinthians, no bairro de Itaquera. A primeira partida oficial do Timão em sua nova casa foi no dia 18 de maio de 2014, válido pelo Campeonato Brasileiro daquele ano, onde o Corinthians foi derrotado pelo Figueirense, por 1-0 na Casa do Povo, que após acordo de naming rights passou a se chamar Neoquímica Arena. O Timão conquistou o Campeonato Paulista de 2017 e 2019. Além desses títulos, a Arena foi fundamental nas campanhas dos títulos do Estadual de 2018 e do Brasileirão de 2015 e 2017. Torcedor alvinegro, deixe uma homenagem para nosso Timão nos comentários, é muito importante para o nosso time. Em breve, trarei mais notícias em primeira mão para você. Obrigado.